Nesta lição, a gente vai aprender a pronúncia das sílabas e das palavras no inglês. Lembrando que no inglês não se escreve do jeito que se fala, existem várias regras. E não só isso, a gente não divide as sílabas como a gente divide no português. Por exemplo, a gente tem no português escola. A gente sabe que tem 3 sílabas. Escola. No inglês, school é uma sílaba só. Uma das técnicas para a gente saber quantas sílabas tem a palavra é saber quantas vezes abre a nossa boca. Então, it's school. A gente só abre uma vez, então a gente só tem uma sílaba. Quando a gente tem uma sílaba ou uma palavra, porque às vezes a palavra tem uma única sílaba que termina em consoante, vogal, consoante, a nossa vogal tem um som curto. Então, nesse caso, a gente fala a vogal de maneira curta, então tem um som curto. Exemplo: Pop has a cup. Man has ham. Se nota que é bem curto. Depois a gente tem sílabas que terminam com 2 consoantes depois de uma vogal. Então, portanto, consoante, vogal, consoante, consoante. Aí, a gente também continua tendo uma sílaba curta. Por exemplo, stops, want, hand, wish, balk. Notem que a sílaba, a vogal, o som é bem curto. Depois a gente tem, vamos ver o som longo de uma vogal. Toda a palavra que termina com consoante vogal, só tomar cuidado com a letra E, que a gente vai ver em seguida essa regra, a gente tem um longo som. Então, por exemplo, go, be, he. Então, você vê, já é mais longo. Claro que eu estou forçando, só que você já fala mais longo. Agora, palavras que terminam com uma única consoante seguida de E, não se lê o E. E a nossa vogal fica comprida, o som da nossa vogal fica comprido. Então, a gente tem consoante, vogal, consoante e E. Então, por exemplo, hate. Você vê, hate, bem maior. Se a gente não tivesse o E, por exemplo, hat, olha a diferença. Hate, hat, hate, hat. O hate, ela é mais longo. Hat é mais curto porque não tem o E. Então, palavras que terminam com consoante e o E, a nossa vogal antes tem um som comprido. Então, a gente tem que. Por exemplo, se a gente tivesse só essa palavra, que é car, olha, có, que. Olha a diferença. Có, que tem uma vogal curta, porque segue a primeira regra, e que tem uma vogal com um som comprido. Então, note, float, bite. Aí temos as palavras que têm 2 vogais uma ao lado da outra. Quando as 2 vogais estão uma ao lado da outra, a gente não lê a segunda vogal e a nossa primeira vogal é comprida. Por isso que a gente tem palavras como essa, meet e meet. Elas têm o mesmo som, só que são escritas de maneira diferente. Porque a gente não lê a segunda vogal e a nossa primeira vogal é comprida. Então a gente tem true, beat, train. Depois a gente tem a regra da pronúncia das consoantes. As consoantes, a gente só tem que tomar cuidado com a nossa palavra raiz. Quer dizer palavra raiz? Porque no inglês a gente tem muita palavra raiz. E que, ou juntando com um prefixo ou um sufixo, a gente transforma em outra palavra. Então, quando a gente vai dividir a palavra em sílabas, a gente tem que primeiro separar o prefixo e o sufixo, depois a gente pode ver a palavra raiz. Então, portanto, exemplo aqui, preview, working. Vê, eu estou separando. Então, qual é a minha palavra raiz aqui? É work, working. E o meu sufixo
é o in. Redo. Qual é a minha palavra raiz? O do. E o prefixo, o r. Ok? Também a gente tem palavras compostas. Que é palavras compostas? A gente tem palavras que vêm de origem de outras palavras. São de origem de duas palavras. Então, por exemplo, toothbrush. Something. Então, quando a gente vai analisar esse tipo de palavra, a gente tem que dividir elas e analisar palavra por palavra. Então, a gente vai analisar o tooth e depois o brush. Aqui, something. Por exemplo, some, a gente não lê o E. Então, o nosso O é comprido. Então, something, como a gente viu nas regras acima. Então, quando existem duas consoantes no meio de uma palavra, uma consoante é pronunciada no final de uma sílaba e a outra no começo da próxima sílaba. Então, por exemplo, subject. Subject, aqui a gente corta. A outra regra, quando uma consoante é seguida por uma vogal, a consoante é pronunciada no começo da próxima sílaba. Então, por exemplo, telefone. Já não fala telefone ou labor. Ó, labor. Nossa consoante começa a ser pronunciada na segunda sílaba. Então, vamos dar uma olhada aqui, só para a gente entender melhor. Por exemplo, marriages. Como aqui tem o S, esse E é pronunciado, então a gente tem que contar com parte da sílaba. Então, nesse caso, como a gente acabaria a sílaba? Lembra que quando tem duas consoantes uma ao lado da outra, a gente quebra aqui. Quando tem uma consoante seguida de uma vogal, a gente joga a consoante para a próxima sílaba. Então, tem marriages. E nesse caso que a gente não tem o S, aí a gente não lê o E. Por quê? Porque ele está seguido de uma consoante. Então, marriage, marriage. E nesse caso, a gente só quebra aqui. Para mais exemplos e praticar, por favor, vão no Quizlet e pratiquem a sua aula. Obrigada.